meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos poder compartilhar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo à vida dos irmãos. Nós temos aqui as mensagens para trazer a edificação e o crescimento à vida dos irmãos, para que possa auxiliar nos devocionais, para que possa auxiliar nas meditações diárias. Que este tempo seja tempo precioso para que todos nós possamos realmente meditar na palavra do Senhor. Hoje iremos meditar no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 6 ou 7, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra de Deus que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim os torneis meus discípulos. Meus amados irmãos, nesta noite nós gostaríamos de compartilhar com cada um de vocês a verdade do Evangelho ao coração dos amados irmãos, para que nesta noite possamos assim refletir e meditar a nossa relação com Cristo. Nesta noite eu quero trazer como tema da nossa mensagem a nossa dependência taxativa de Cristo Jesus. Meus irmãos, esse é um dos textos conhecidos dos vários capítulos que nós temos no Evangelho de João. Este texto ele é primaz, maravilhoso, porque nos ajuda a entender uma doutrina que nós temos dentro da doutrina da salvação, que se chama de união com Cristo. E neste texto nós temos a verdade do Evangelho, as orientações do próprio Cristo para as nossas vidas, para que possamos compreender como deve ser essa nossa relação com o Senhor e depender dele taxativamente. Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos aqui entender que esse texto vai nos ensinar que existe uma íntima união entre Cristo e os seus. O que esse texto nos ensina? É importante nós salientarmos aqui que o texto nos apresenta os personagens. O texto diz assim: Eu sou a videira. Quem é que está dizendo isso? O próprio Cristo se apresenta como sendo a própria árvore, a própria videira. E ele, ao afirmar isso, ele se põe em um ponto de destaque, confirmando o que o próprio Evangelho, confirmando o que os outros textos fazem menção a respeito de Cristo. Pois tudo é para ele, para a sua glória. Até porque o Evangelho de João, no capítulo 1, vem nos afirmar que ele é a luz do mundo, e ele veio à existência, e tudo do que foi feito, do que se fez, foi feito por causa dele. O texto ainda nos diz que o Pai é o agricultor. O Pai é aquele que, sendo o Deus soberano, que conduz todas as coisas, que tem poder sobre a vide. Meus irmãos, ele ainda diz que os seus discípulos, sim, os seus discípulos, eles são os ramos. Então, trazendo estes personagens, nós passamos aqui a ter uma ideia melhor do que ele está querendo nos ensinar dentro desta relação taxativa. Em primeiro lugar, que todos aqueles que são ramos, e ele faz referência a isso a Israel, para mostrar que os verdadeiros discípulos, os seguidores, os filhos de Deus, os discípulos dele são aqueles que estão ligados à videira, ligados a Cristo. E aqui, meus irmãos, mostra e destaca o valor da igreja de Cristo. Destaca o valor de uma igreja que deve viver ligada a Ele. E a doutrina da união com Cristo mostra exatamente isso.
que nós estamos em Cristo porque Ele está em nós. E Ele está em nós e por isso nós devemos estar nele. E nesta doutrina, ela nos ensina que, pela questão ou pela ocasião da regeneração, passamos a ser de Cristo e a estar nele na medida em que fomos transformados, renovados e passamos a ter nova vida por Cristo Jesus. O texto vai nos ensinar dizendo que aqueles que são os ramos, aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo, para que possam ter vida, para que possam permanecer e a existir como filhos de Deus, precisam estar ligados a Ele. Ele diz no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E aqui mostra, meus irmãos, que os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, e se você é um discípulo de Jesus Cristo, você deve entender que a sua posição e o seu lugar deve estar onde Cristo está. Se Ele é a videira, você tem e deve estar ligado a Ele. Se Ele transformou a sua vida, se Ele te deu nova vida, você está ligado a Ele. Porque na medida em que esta árvore cresce, na medida em que esta árvore se estabelece, que é Cristo Jesus, a nossa vida, nós que somos os ramos, nós passamos a ter vida ativa, porque nós estamos ligados a Cristo. Meus irmãos, o texto vai nos apresentar a figura da agricultura. Ora, a seiva que flui através do caule é a fonte e o poder que mantém todas as folhas, flores e frutos vivos. Arrancado do caule, logo o ramo vai secar e automaticamente vai morrer. E todos aqueles que aparentemente possam estar ligados a Cristo ou estão fora de Cristo, esta é a consequência de todo ramo, secará e morrerá. A união com Cristo, com o cristão, é a expressão da verdadeira intimidade de Cristo com a sua igreja. O próprio Cristo doou a sua vida, se deu em resgate por nós, para que nós vivêssemos ligados a Ele. O que propósito a união com Cristo e esta relação de intimidade provoca e nos ensina? Primeiro, que nós devemos ter dependência de Cristo, ou seja, devemos viver como dependentes dele. Segundo, nós devemos viver nele para permanecer. E terceiro, nós devemos viver nesta relação com Cristo para ter vida, porque uma vez ligados a Ele, continuaremos a ter vida. Uma vez cortados, deixaremos de ter vida. Aqui, meus irmãos, é a clara evidência daqueles que foram realmente transformados por Cristo. Eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo para pôr em xeque. E sim, deve levantar a questão no seu coração para mostrar exatamente esta relação ou não com Cristo. Se Ele transformou a sua vida, você está ligado a Ele e Ele em você. E Ele estará conduzindo sua vida em todas as coisas. Meus irmãos, a segunda verdade que este texto vai nos ensinar, que estes versículos vão nos apresentar, é que este relato apresenta os verdadeiros discípulos e aqueles que não são discípulos. O texto nos fala que os ramos que, estando nele, que não derem frutos, serão cortados. Ou aqueles que não estão ligados ou que não permanecerem nele, serão colocados para fora. O que isso nos ensina? É que há ramos, há discípulos que irão permanecer pelos frutos que irão produzir. E aqui nós devemos ter a clareza de que todos aqueles que são filhos de Deus não somente devem estar ligados, mas devem permanecer ligados a Ele. A caminhada cristã é esse desafio, meus amados irmãos. A caminhada cristã é esse desafio para nos ensinar, para nos mostrar que discípulo de Cristo não é somente aquele que um dia iniciou a caminhada cristã, mas aquele que, em meio aos desafios da vida, às tribulações, às adversidades, conseguem permanecer. Hoje, nas igrejas modernas, na igreja dos nossos dias, muitas pessoas professam ser cristãs, mas
a união dessas pessoas com Cristo é apenas formal e exterior. A minha oração é para que realmente a sua relação com Cristo, para que a sua união com Cristo seja verdadeira, porque vindo as tempestades, vindo as tribulações, você não vai permanecer. Eu não sei como é que você tem lidado com esse contexto adverso de pandemia. Muitos já estão à flor da pele, muitos já estão prontos a chutar o balde. Muitos estão se revelando como verdadeiros cristãos perseverantes. No entanto, outros estão se revelando por suas atitudes, por suas práticas, por suas lives, por suas timelines, por seus status, o que talvez realmente sejam diante do Senhor. Deus nos põe à prova para que sejamos aprovados. E esta união com Cristo é a grande evidência se estamos realmente nele ou não, ou se esta relação é apenas formal ou exterior. Muitos que pensam, infelizmente, meus irmãos, pensam estar ligados a Cristo, pensam estar ligados pelo batismo, pela ceia, pelo fato de serem membros dizimistas. Apesar de participarem muitos de atos públicos comuns à igreja, muitos expressam até comungar alguma coisa, ter a sua fé em Cristo, mas não expressam e não evidenciam a graça de Cristo em suas vidas. Cristo quer nos ensinar, quer nos mostrar, meus irmãos, que apesar de participantes, muitos são ouvintes e não praticantes. Esse texto também, meus amados irmãos, vai nos mostrar um senso de juízo. Por quê? Porque o texto nos ensina dizendo que, em primeiro lugar, juízo, porque inicialmente nos apresenta que os verdadeiros filhos de Cristo, eles permanecem porque tem um fator principal que é o meio de graça chamado Palavra de Deus. E o Evangelho de Cristo, ele é o instrumento de Deus para podar as nossas vidas. É um instrumento de disciplina para a nossa correção, para a nossa orientação, para a nossa formação e para forjar realmente o nosso caráter cristão nesta relação com o Senhor. Meus amados irmãos, esse texto vai nos ensinar que todo aquele que permanece nele, permanece porque ele foi purificado, lavado, foi limpo pela palavra. Olha o que diz o versículo 3. Quando ele se refere a seus verdadeiros discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, Paulo já falava disso, é o poder de Deus. É loucura para os que se perdem. Mas nós, para aqueles que creem no Senhor, é poder de Deus. Então o Evangelho é instrumento disciplinador, é instrumento para podar, para limpar, para fazer os ajustes necessários na nossa vida. E todos aqueles que são filhos de Deus devem permanecer na sua palavra. E aqui vem um grande divisor de águas em relação àqueles que não são discípulos do Senhor. Não fazem suas leituras, não fazem suas orações, não têm comunhão com o Senhor, não meditam na palavra do Senhor dia e noite. Estão aquém da sua palavra, estão aquém do seu Evangelho. E aqui, meus irmãos, nós precisamos compreender que todos os filhos de Deus permanecerão porque foram limpos pelo Evangelho, foram limpos pela palavra do Senhor. E ele diz que essas pessoas devem permanecer pela palavra porque eles irão dar fruto. E aqui vem uma outra evidência, que os verdadeiros discípulos do Senhor, eles dão fruto, eles não são infrutíferos. A graça de Deus não produz crentes infrutíferos. Eu não estou falando de boas obras, eu não estou falando de boas ações, não estou falando passar a ser dizimista, passar a ser um membro que se congrega, mas que a sua vida, que a sua prática evidencia as características de Cristo, evidencia o próprio Cristo nas suas ações, nas suas palavras, nas suas condutas, nos seus pensamentos, no seu dia a dia. A palavra do Senhor nos ajuda a permanecer e a permanecer no Senhor, para que aquilo que for produzido em nós não venha a ser de nós mesmos. Olha o que diz o versículo 4. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Meus irmãos, todos aqueles ligados a Cristo, todos aqueles que estão ligados ao Senhor, são
moldados e lapidados por Ele, moldados por Sua palavra, perdão, moldados pelo Seu Evangelho, para que possam receber do Senhor a perseverança que é para os santos. E ainda digo mais ainda, que é escatológico e representa o direcionamento do Senhor no aspecto disciplinador e de juízo, no que se refere ao aspecto de que aqueles que permanecem não são lançados fora. O texto nos diz que aqueles que não são discípulos do Senhor e que não estão na sua palavra, eles serão lançados fora e serão lançados ao fogo. O que isso significa? Juízo. Meus irmãos, não devemos brincar com a nossa relação com Cristo. Não devemos brincar com a nossa relação com o nosso Senhor e Salvador, que nos salvou, que nos deu nova vida, para que pudéssemos viver ligados a Ele. Por isso, que o Senhor nos ajude a compreender a razão desta relação com Ele. Por fim, eu concluo dizendo no versículo 5 que dentro desta relação com a videira, e ele diz no versículo 5 que Ele é a videira e que nós somos os ramos, e que se nós permanecermos nele, passaremos a dar fruto, porque existe aqui e deve existir uma dependência taxativa. Ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo está nos dizendo que a nossa união com Ele, a nossa comunhão, além de nos disciplinar, de nos corrigir pela palavra, nos fará dependentes. A nossa vida não será mais tomada por nossas ações, por nossas vontades, nem por nossas inquietações, muito menos pelo nosso querer, e muito menos pelo nosso propósito, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, mas segundo a vontade do Senhor. O texto vai nos ensinar para nos mostrar que aqueles que são discípulos do Senhor, estão ligados a Ele, são dependentes dEle. E não existe coisa melhor e mais maravilhosa do que depender do Senhor. De levantar pela manhã e dizer, Senhor, o que é que Tu queres da minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual é o Teu plano? O que o Senhor quer que eu fale? Qual é a maneira que eu devo agir? De que forma o Senhor agiria no meu lugar? Isso é depender do Senhor. Por isso, meus irmãos, que Deus possa fortalecer e direcionar o coração de cada um de vocês, para que possam, nesta relação da união com Cristo, depender do nosso Senhor. Que Deus os abençoe. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por Tua palavra, que ela nos encoraje, Senhor, a viver firmes e ligados ao Senhor. Muito obrigado. Fortalece os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.